Boa noite, meus amores. A paz do Senhor para cada um de vocês. Meu nome é Suzana. Venho através desse vídeo da palavra deixar uma palavrinha para vocês de ânimo, que vocês vão conhecer um pouco da palavra de Deus. Deus é bom toda hora e todo tempo. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem propósito em tudo. Às vezes a gente não entende no momento, mas uma hora a gente vai entender. A gente vai entender direitinho. Hoje eu venho falar para vocês de uma mulher que ela tomou uma escolha e ela não perdeu com essa escolha. Vamos falar de Raabe, a prostituta Raabe. Pois é, os espiãos de Josué, os espiãos de Deus, da parte de Deus, quando foi espiar a cidade de Jericó, eles chegaram à casa dessa prostituta de Raabe. E o que nos chama a atenção foi a boa escolha de Raabe, a fidelidade de Raabe. E Raabe só ganhou com isso. Só ganhou com isso. Então, quando a gente escolhe os caminhos de Deus, escolhe a Deus, ser fiel a Ele, a gente só ganha com isso. A gente só ganha com isso. E olhe que Raabe era uma prostituta, né? Geralmente, as pessoas não dão nada. Às vezes, por essas pessoas que vivem uma vida mais vulnerável, não dão nada. Mas a palavra nos mostra que mesmo ela tendo essa vida vulnerável, sendo uma prostituta, como a palavra revela, ela demonstrou que tinha muito caráter. Muito caráter. Que embora ela vivesse num caminho de erros, ela era prostituta daquela cidade. Ela era prostituta daquela cidade. Imagine aquela cidade como conhecia Raabe. Como uma prostituta. Como uma prostituta. Mas o que Deus quer da nossa parte, independentemente de qualquer coisa, Ele quer fidelidade. Ele quer fidelidade. E eu acredito que ninguém dava nada por Raabe. Ninguém dava nada. Mas foi na casa de Raabe que aqueles espiãos decidiram se esconder. Foi na casa dela. Não foi na casa do prefeito. Não foi na casa dos príncipes, dos reis, dos mais importantes, dos mais favorecidos, não. Foi na casa da prostituta. Foi na casa da prostituta. Logo aquela que a maioria não dá nada e não espera de nada. Mas ela mostrou, ela nos ensinou que
que onde às vezes menos a gente espera, pode acontecer o extraordinário e que Deus pode mudar a vida da gente qualquer hora e qualquer momento, que Ele não faz apontes, que Ele não separa, que Ele não divide, nada disso é de Deus. E aquela mulher, ela demonstrou algo muito importante e que transformou a vida dela, Então, a gente não perde. Não importa como esteja a sua vida nesse exato momento. Não importa como esteja a sua vida nesse exato momento. Mas acredite, Deus pode mudar ela. Deus pode mudar ela. Como Deus falou para Samuel, não vá pela aparência, porque a aparência é enganosa. Vá pelo coração, eu vejo o coração. E aquela mulher, mesmo estando naquela situação, acredito que ela tinha um bom coração e ainda tinha muito princípio e valores no coração dela, e que ela provou isso e Deus honrou. E Deus honrou através do seu escolhido. E Deus pode mudar de repente a sua vida. Talvez muitos às vezes as pessoas dizem assim: menino, você sabia quem era fulano, quem era cicrano? E olha agora onde ela tá, olha o que ela tá fazendo. Tu sabia, tu imaginava que ela poderia? Gente, Deus, ele sabe de tudo e a gente tem que provar as coisas para Deus, porque aquela pessoa que você não dá nada, você não imagina, Deus vê e Deus pode mudar a vida dela, assim como mudou a de Raabe. Deus pode tirar lá do monturo e aquela pessoa ter chamado a atenção de Deus de uma forma que talvez nem eu e você não saiba, mas chamou a atenção de Deus de alguma forma. E Deus não tem essa não, muda mesmo, viu? Muda mesmo, faz comer em mesa de rei, com rei, entendeu? Aquela pessoa que você, tipo, fica falando isso, fica falando aquilo, tudo, e às vezes aquela pessoa entrou em determinadas coisas, em determinada experiência, e nem ela queria aquela vida, até ela tá cansada daquela vida, como a mulher samaritana, já estava cansada, já estava exausta. E Jesus poderia dizer: eu dar cartaz para essa, tá? O homem que ela tá não é dela, eu vou lá dar cartaz para ela, eu vou passar bem longe do poço, bem longe. Mas com Jesus não é assim, com Deus não é assim. Deus, ele não trabalha como a gente trabalha, ele não vê como a gente vê. Só Deus esquadrinha o coração. E se ele quiser limpar suas vestes e dar vestes novas e te honrar, você pode ser o pior bandido, o pior o que for, mas se ele encontrar algo lindo no seu coração, que só ele sabe, só ele vê, se encontrar arrependimento. Quando Jesus foi levado para a cruz, quem estava junto dele? 2 bandidos, dois salteadores. E um foi super respeitador com ele, o outro não, mas um foi super respeitador com ele, se arrependeu, honrou a ele, e ele disse: ainda hoje você estará no paraíso comigo. Ainda hoje você estará, meu amigo, no paraíso comigo. Isso não é para qualquer pessoa, não. Isso não é para qualquer pessoa. Aí você poderia ver assim, Jesus lá com os 2 bandidos, com os 2 salteadores.
Tá vendo que aqueles vai lá para canto nenhum, aqueles vão é morrer, vão é pro inferno, tá vendo que eles vão para lugar nenhum? Tá vendo que Jesus, ele tem um poder de esquadrinhar coração, de ver sentimentos. Ele andou em todos os lugares contigo. Quando ninguém andou, ele andou em todos os lugares. Enquanto uns às vezes estão ali apontando, Jesus sabe muito bem por que você esteve, por que você passou, o que você pensou, por que já... Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Então, não foi o certinho pode ir para o paraíso, mas não foi aquele certinho, não foi aquele direitinho, não foi o salteador que foi para o paraíso com o Senhor Jesus, porque Jesus encontrou verdade no coração dele. Jesus encontrou verdade no coração dele, ele respeitou o Senhor Jesus, ele amou o Senhor Jesus, ele procurou a palavra, ele fez tudo, e Jesus viu, e foi o salteador mesmo, foi ele, se arrependeu, tudo. Às vezes, você tá num lugar, um exemplo. Às vezes você tá num lugar, tá passando. Aí às vezes tem pessoas importantes ali, né? Importantes. Mas não faz com você o que talvez um bandido, um maconheiro, uma prostituta lhe acolhe. Às vezes aquela pessoa super educada, super estudada, super não sei o que, não lhe acolhe tão bem do que um bandido, do que não sei o que tem respeito. Que tem respeito. Não estou generalizando as coisas, não estou generalizando. Mas às vezes te chama de Senhor, Senhor se preocupa com as vestes, fica todo preocupadozinho para que você se sinta bem, para que você seja bem recebido, tudo, e às vezes Então isso é muito relativo, olha, por isso que Jesus não vá pela aparência, porque a aparência é muito enganosa. Às vezes aquilo que você acha que é chato, que é beijo, que é não sei o que, não sei o que, não sei o que, não é isso tudo. E às vezes aquilo que você... A aparência é enganosa. Nada de aparência quer dizer ou resume alguém do que ela é. Não quer dizer nada. E só Deus tem o poder de ver as coisas. Então, Raabe teve um comportamento assim surpreendente. Surpreendente. Entendeu? Vou ler para vocês um pouquinho para que vocês vejam. E quem puder depois dar uma lida, revisar tudo. Leia, porque Deus vai falar. Josué. Gente, assim, por exemplo, eu sou assistente social. Eu entrei em casas. Que tipo assim, fisicamente não tinha muito o que me dar e o que me oferecer. Mas o que a pessoa tinha de mais valioso, ela me deu. Eu cheguei numa casa, eu cheguei numa casa, para que vocês me compreendam. Eu cheguei numa casa, essa casa era feita tipo de cartão, de metal. Era uma casinha, assim, um quartinho feita de metal, de papel, de não sei o que, assim, para cobrir.
Quando eu entrei, chão batido, batido. E humildezinha, não tinha quase nada. Fui pra lá pra fazer uma visita. A geladeira, sem energia, mas a geladeira tava lá, velhinha. O sofá, a única coisa que tinha era uma cama, que servia como sofá, como tudo. Chão batido, tudo. E quando eu cheguei, eu me lembro como... E quando eu cheguei, a senhora só tinha... Foi algo que eu vi, foi visível. Só tinha um cachinho de banana, que eu até gosto. Deus já sabia. Só tinha um cachinho de banana, que ela mesmo disse, que tirou do pé de banana que ela tinha plantado. Era a única coisa que ela tinha. Sabe a oferta da viúva? Só tinha a oferta da viúva. Só tinha essa banana, esse cachinho. Eu acho que ela olhou para o lado, pro outro, não tinha água, não tinha nada. Eu estou dizendo que a situação bem precária, não tinha nada. Aí, ela chegou para mim, toda no cuidado, chegou para mim e disse assim, geralmente esse povo chama de doutora, né? Aí ofereceu, a doutora, a senhora quer uma bananinha? E eu tinha percebido que era a única coisa que ela tinha. Mas o mais valioso disso, que era a única coisa que ela tinha. E ela fez de tudo para me receber muito bem, muito bem. Muito bem. E ela me deu aquela bananinha e eu parece que eu comi na hora tudo. Então tinha muito valor. O mais valioso nisso é que mesmo a situação dela, tudo, a única coisa que ela tinha, ela estava me dando. Porque queria me receber bem, queria isso, queria aquilo. Outra situação é que eu cheguei em outra casa, tudo, também não tinha nada. E ela no cuidado, na hora de eu sentar, limpando a cadeira, limpando tudo. E eu, quem me conhece bem direitinho, que convive não só um dia comigo, com vários dias, me conhece bem direitinho, sabe que eu não me importo com isso. Não me importo, pra mim tanto faz. Tanto faz. Eu fui criada para viver em todos os momentos e eu tenho todo um histórico. Eu vim lá de baixo e tanto eu já tive em situações aqui, como aqui. Eu já tive em todas as situações. Então, eu não ligo para essas coisas, eu não ligo. Eu tô falando no cuidado, no zelo, que às vezes você vai em certos lugares que as pessoas poderiam fazer muito mais, que tem toda uma estrutura e não estão nem aí. Como também eu já tive em lugares de pessoas aqui, e eram pessoas super humildes, que quem olhava parecia que não, mas era super humilde, que se outra pessoa no lugar dela tivesse o que ela tinha, talvez fosse, entendeu? Mas super humilde, que como eu também já tive aqui, com pessoas aqui, que não foi tão bem, que não fui tão, entendeu? Então, tipo assim, a aparência não quer dizer nada. Eu já tive em variados tipos em variados momentos, com variadas pessoas, e a aparência não quer dizer
nada, nada, em nada, em nada. Eu aprendi isso na vida, experiência, eu aprendi isso na vida. Entendeu? Então, e Deus é claro na palavra dele. Então, a gente não deve ir por aparência, não. É muito enganosa. O que a gente deve procurar é conhecer a pessoa. Porque muitas vezes, perceba, você fala de fulano, que fulano é assim, 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 aí Deus depois permite o encontro e você quebra a cara. E você vê que não era aquilo tudo. Entendeu? Isso é muito relativo, muito mesmo. Vamos procurar conhecer mais as pessoas. E isso não quer dizer que eu seja santa e perfeita, não, que eu erro toda hora e todo tempo, viu? Mas eu tô falando experiências de vida e de acordo com a palavra que eu tô pregando. Então, talvez para a sociedade daquele momento, Raabe, ó, não tivesse valor nenhum. Talvez falassem até mal de Raabe. Mas a palavra nos mostra que não é bem assim, que as pessoas têm chance de se redimir, de recomeçar, e que Deus nos oportuniza viver o novo, viver algo extraordinário. E ele não vai ficar questionando, você era assim, você era assada. Você... Se ele reconhecer, se ele encontrar algo bom no seu coração, verdade no seu coração, já foi. E ele muda a sua vida mesmo. Entendeu? Pode ter certeza. Então, livro de Josué, capítulo 2, que diz assim: E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sion 2 homens espiãs, dizendo: Ide, reconhecei a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 espiões e os escondeu. E disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após ele depressa, porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram aqueles homens após os espiões pelo caminho do Jordão até aos valos, e havendo eles saído, fechou a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu, e eles subiram ao telhado. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós cai sobre nós, e que todos os moradores da terra serão desmaiados diante de vós. Então, Raabe, quando o rei mandou procurar os homens, que ele soube que estava na terra de Jericó, ela os escondeu. Ela os escondeu. E ela sabia que eles eram homens servos de Deus, que eram da parte de Deus. E ela escolheu esconder. Ela poderia ter feito diferente. Ela poderia ter feito diferente. Mas ela escolheu esconder. E foi a partir daí que a vida dela iria mudar. Ela sabia que aqueles homens eram da parte de Deus. E ela decidiu esconder. Ela fez sua escolha. E Deus lá na frente honrou através de Josué. Porque Raabe fez um acordo com aqueles espiões. Se você depois puder ler todo o capítulo.
ela fez um acordo com aqueles espiãos que se escondessem eles tudo, continuasse, poderia ter misericórdia da família dela, como ela teve misericórdia deles. E eles fizeram um juramento que ela e a casa dela, a família dela, iriam ser salvas quando eles entrassem naquela cidade. E ela fez um juramento e ela aceitou e foi fiel a esse juramento. Foi fiel a esse juramento. E olha o final. Deixa eu ver. Tá aqui. Capítulo 6, versículo 22, que diz assim: Raabe é salva. Raabe é salva. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tens jurado. Porque os espiões tinham jurado a ela, devido ela ter escondido tudo, que ia salvar ela e a família dela. E Josué estava aqui confirmando. Então entraram os jovens espiões e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Então, toda a família de Raabe foi salva. A única família salva daquela cidade. Tudo foi queimado, tudo foi destruído. Olha aí o quanto a gente ganha em escolher o Senhor e o seu povo. Ela fez uma boa escolha, não fez? De tudo quanto tinha em Jericó, quando Israel entrou, quando Josué entrou, tinha sido destruído, menos ela não foi tocada, menos ela. Ela foi fiel. E o homem de Deus, Deus foi fiel a ela. E Deus não ficou parado pensando que ela tinha feito, não. Aquela postura dela, aquela decisão dela, fez toda a diferença. E Deus deu uma oportunidade dela viver algo novo, viver com o povo de Deus. Eu acredito que Raabe nunca mais continuou a mesma. Eu acredito que esse nome dela, a prostituta, caiu por terra. E uma nova mulher surgiu, honrada pelo povo de Deus, pelo escolhido de Deus, pelo homem de Deus. A prostituta que talvez ninguém se importava e dava nada. Que o rei só procurou ela quando foi para se informar. Será que o rei ia se preocupar se a família dela ia morrer ou não ia morrer se fosse o rei? Mas quando a gente faz um pacto com Deus, com o povo de Deus, a gente não perde nada, a gente só ganha. Só ganha. Tá certo? Então essa é a palavrinha de hoje. Espero que tenha lhe ajudado. Eu não sei com quem eu tô falando, como essa palavra chegará ao coração. Não tenho nem ideia,
Mas acredito que Deus vai falar assim, de alguma forma. Não sei qual, porque isso é mistério de Deus com cada um de nós. Ele fala, é Ele quem sabe. Então, quando puder se apropriar mais, ler um pouco mais, seria bom. Vamos fazer uma oração, né? Pai querido, Pai maravilhoso, assim como o Senhor fez na vida de Raabe, meu Pai, daquela prostituta que talvez ninguém dava nada, ninguém se importava, mas tinha algo dentro dela que chamou tua atenção, que chamou a atenção daquele escolhido e que o Senhor honrou ela. E acredito, eu não sei quem vai ver esse vídeo, e acredito que a partir de hoje, quem vê esse vídeo vai ver que tem um dono que muda a vida, transforma a vida, que transforma a água em vinho, ressuscita morto, ressuscita sonho, faz o que Ele quer, porque o Senhor é Deus. Quando uma sociedade talvez não esteja se importando com você, e você é mais uma no meio da multidão, acredite, tem um olhando para você. Raabe foi a única mulher salva, que teve sua família salva, a única de toda uma cidade. Aqueles espiões poderiam ir para qualquer outro lugar, mas a casa de Raabe já estava num ponto bem estratégico. Eu acredito que o Senhor já estava olhando para aquela casa, já estava olhando para aquela mulher, quando mandou aqueles espiões. Deus já sabia que poderia confiar nela e mandou aqueles 2 homens. Talvez aquela sociedade todinha daquela cidade não estivesse nem aí para ela. Ela fosse só mais uma. Poderia toda aquela cidade ter sido salva. E Raabe não. Será que não tinha pessoas mais importantes do que Raabe? Será que não tinha? Mas foi aquela mulher que chamou a atenção de Deus. E que Deus, através de um escolhido dele, mudou a vida dela e da família dela. E eu acredito que, assim como Raabe, a sua vida será mudada. Nem que Deus tire você de um certo lugar e lhe coloque no outro, mas será mudada. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E que você venha ser honrada diante daqueles que achavam que você talvez não tivesse nenhum valor, mas poderia não ter para eles, mas para Deus sim, para aquele homem de Deus sim. E ele honrou a palavra dele, porque encontrou algo bom nela. Então, eu deixo você na mão desse Deus que mudou a vida de Raabe, que usou um homem de Deus para mudar a vida dela. Assim ele também mudará a sua. Eu não sei onde vai parar esse vídeo, eu não sei quem vai ver, mas vai ver aquele que Deus vai mudar a vida dela. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.